O que está a acontecer em Moçambique? Bom, aqui é o DugoFF e essa é a primeira vez a falar sobre esse tipo de coisa. Então, deixa o like, se inscreva no canal, comentem e deem uma sugestão do vídeo. Bom, primeiro ponto, eu vou falar sobre a morte de Elvino Dias. Nós sabemos qual é a causa da morte de Elvino Dias. Esse é o primeiro ponto. Pelo segundo, a Polícia da República de Moçambique diz que Elvino Dias morreu numa discussão no meio de uma bebedeira. Esse é o segundo a Polícia da República de Moçambique. E a moça que estava no carro foi ferida e não apareceu em nenhuma telecomunicação a expressar sobre esse tipo de assunto. Está bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois da morte de Elvino Dias, Venâncio Mondlane saiu de Moçambique para um outro país exterior para poder criar as manifestações de 25 dias, de 25 dias a representar os 25 dias que foram feitos no Elvino Dias. Esse é o segundo ponto. Bom, as etapas de manifestações foram até quarta fase, quarta etapa, digamos assim, que a primeira etapa teve um impacto muito extraordinário e várias mortes. Só para iniciar aqui, a Polícia da República de Moçambique, a Polícia da República de Moçambique, a nossa própria polícia esteve contra o povo, estás a perceber? Então, aí é que começou o impacto. Como é que a polícia, segundo ponto em si, como é que a Polícia da República está contra o nosso próprio povo? Então, depois disso, houve uma forma de percepção que deu para perceber que os nossos policiais não são os nossos. Ouvimos e temos algumas certezas que os nossos policiais estão aqui em Moçambique não são nossos policiais, são policiais ugandeses. O nosso presidente claramente meteu policiais estrangeiros para lutar com o seu próprio povo, o povo que ele colocou no poder. Para perceber o que está acontecendo no nosso país. Isso é uma forma de fazer uma análise sobre a situação do país. Terceiro ponto, segundo as manifestações, a Frelimo e os seus dirigentes, o próprio presidente, nenhum deles criou uma forma de tranquilizar o povo ou de... Se eu falo tranquilizar o povo, não é uma forma de dizer em criar um discurso. Tranquilizar o povo é falar alguma coisa que possa nos mostrar que eles se importam com a nossa opinião. Eles não fizeram isso. Então, o nosso comandante-geral da República falou que se houver as manifestações... Quarto ponto, desculpa, se eu não estiver a falar os pontos. Essa é uma mini análise sobre tudo isso que está acontecendo. Quarto ponto, o nosso dirigente da República de Moçambique falou que quem se manifestar será severamente punido. Isso será morto ou prisão sem nenhum sentimento com o seu próprio povo. Significa que a nossa própria Polícia da República não se importa com a nossa manifestação. Quinto ponto, o advogado que está em si a tentar ajudar os manifestantes estão a ser presos injustamente. Foi tentado a morte com um veneno. Graças a Deus, eu não tenho nada com ele. Sexto ponto, o nosso presidente da República de Moçambique, o nosso presidente do povo, foi atentado à morte. Sei lá o que isso ia agregar ao povo, sei lá quem são os bananas desse tipo de coisa. Em algumas coisas eu ia falhar porque eu não sei quem é quem em alguns certos sentidos. Então, o nosso presidente Venâncio Mondlane foi atentado à morte pelos nossos superiores. Vou falar assim porque em si nós já sabemos quem são os tal mandatários, por isso só não temos nos nomes, mas foi atentado à morte pelos nossos superiores. Então, sétimo ponto, a quarta etapa, 4v4, está a criar um impacto extraordinário que a partir das 8 até as 15 horas e 59, nenhum veículo deve se colocar em movimento. Para perceber? Agora vou falar sobre os impactos negativos que criaram as manifestações. Primeiro impacto, se esquecer, muitas mortes, muitos feridos, sem necessidade alguma. Nossos policiais usaram balas verdadeiras contra o povo. Usaram balas verdadeiras contra o povo sem nenhuma piedade. E o nosso presidente da República meteu policiais ugandeses no nosso país para lutar contra o seu próprio povo que ele colocou no poder. Quanta injustiça com o nosso próprio presidente. O presidente Filipe Jacinto Nunes, isso é claro, porque em si estamos com o presidente da República e o presidente do povo. Então, eu vou distinguir assim mesmo. Então, o que está a acontecer com os impactos negativos em si, né? Então, as manifestações criaram vandalismo, criaram roubos, criaram marginais de uma forma em excesso. Até quem era bom em algum certo ponto criou uma vantagem para roubar, porque em si
sempre que há dia de uma manifestação, há um indivíduo que tira proveito disso. Então, isso é que é o mal. Em algum momento, nós somos o povo contra o povo. Estão a perceber? Porquê? Porque já não estamos a lutar só contra os nossos superiores, como eu bem disse, só para não mencionar nomes, né? Não estamos a lutar só com os nossos superiores, estamos a contra nós mesmos. Porquê? Porque o povo está a tirar proveito da situação. Vocês sabem muito bem que houve muito vandalismo, muito proveito de situação, muito roubo, muita coisa, tanto bens materiais privados, houve problemas de cortes elétricos, porque não foram estabelecidos, sei lá onde. Isso aí, sabemos que o povo está frustrado, mas destruir bens materiais nossos, algo que nos agrega a nós mesmos, isso é pura burrice, sem querer ofender ao povo moçambicano, porque não podemos destruir os bens materiais. Bom, outra parte negativa é que isso em si, nós não sabemos como e quando isso vai acabar em si. E há um certo spoiler, digamos assim, que no dia 23 as coisas estarão bem piores que agora. Não sei em que sentido. E foi convocado o presidente da República como presidente do povo para poderem ter um encontro entre comunicação via telefone, assim, né? Então, um bate-papo ao telefone. O presidente da República não deu nenhuma informação concreta quanto a isso. E só para perceber que o nosso presidente, Filipe Vicente Nunes, não mostra nenhum interesse com o povo. Ele está a mostrar que não se importa nem um pouco com o que o povo acha e o que o povo discorda. Então, por isso que as manifestações continuam assim como estão. É só para notar que as manifestações não foram feitas para causar impacto negativo, mas só um impacto positivo quando tudo isso. Só que alguns levam tudo isso para um impacto negativo e estão a causar distorço contra toda a situação. Alguns dizem que tem infiltrantes da polícia que estão a se envolver com o povo para poder fazer gestão de bens materiais. Eu não sei muito bem porque que os polícias estão a fazer isso. Porque não, nem que sejam policiais de nós próprios policiais, porque dizem que tem reuniões, mas o povo deveria criar uma união que possa mudar tudo isso. Então, eu gostaria de expressar muito mais. Então, mais ou menos isso. Eu vou trazer mais vídeos. Deixa like, inscreva no canal e seguir.